Ver mais de volta com o nosso quadro Plástica e Saúde. Olha, gente, o bumbum da mulher brasileira é conhecido em todo o mundo, né? Mas se você acha que poderia ter um pouquinho mais de volume ou ter aqueles glúteos mais firmes, que tal colocar silicone no bumbum? E saiba que essa cirurgia é muito mais feita do que você imagina, viu? Quem vai contar pra gente quem pode colocar e também como funciona esse procedimento é o cirurgião plástico Thiago Bodanese. Seja bem-vindo. Como eu falei pra ele, pro Snoia, que é a primeira vez esse ano, né, doutor? Olá, é um prazer estar aqui. Coisa boa. E agora, justamente sobre esse assunto, a gente até pegou essa pauta, esse tema, porque assim, muitas mulheres, e mulheres assim do nosso meio, pessoas conhecidas, cada vez mais estão colocando silicone nos glúteos. Coisa que antes o silicone, quando a gente falava-se normalmente de mamas, né? E os glúteos agora também estão sendo o foco, o auge, então, do momento, né? De que forma isso acontece, doutor? Então, na verdade, existem algumas indicações, Susan, como, por exemplo, a mulher que tem um bumbum pequeno, ou a mulher que tem alguma assimetria no bumbum. Muitas vezes a mulher tem um bumbum maior que o outro, ou mesmo se teve alguma deformidade, alguma injeção na infância que ficou uma depressão. Isso é a indicação da prótese glútea. A injeção pode dar depressão? Pode dar uma certa retração, como dentre outras causas, né? Como até uma foliculite, entre outras causas. Mas é importante sabermos que não pode ser aquele bumbum muito caído, porque a prótese ela serve para encher, deixar o bumbum mais firme, um pouquinho mais levantadinho, mas é um pouco. Então, não é um lifting de bumbum, né? Então, em alguns casos que o paciente perde muito peso, também há a indicação da prótese. Ah, verdade. Com exceção de que o bumbum não esteja muito caído. Daí a gente tem a técnica do lifting, até né? aqui a gente tem a primeira foto só para sinalizar para o pessoal entender como é que funciona. Por exemplo, esse bumbum aqui do lado, que a gente pode ver na primeira foto, é um bumbum caído, gota, como se fala. E depois faz aquele bumbumzinho empinado. Isso é possível como se fizesse uma academia por muito tempo com silicone. O interessante é que exatamente você ganha volume no bumbum, dependendo da situação, você ganha mais firmeza, então o bumbum fica mais firme, mais durinho e um pouquinho mais levantadinho também. Então, a mulherada adora, né? E tem muita gente fazendo, né, doutor? Tem, a procura tem aumentado nos últimos anos, realmente, em decorrência da segurança da cirurgia, da facilidade, uma cirurgia relativamente simples, no sentido que você pode muitas vezes até operar hoje, ir embora no mesmo dia, ou ficar ao máximo 24 horas internado. Não sabia que era tão simples a cirurgia, que legal. Bom, temos outras fotos aí para estar mostrando, ilustrando para a galera de casa. Doutor, isso seria como se faz a cirurgia, como é o procedimento? Na verdade é feita uma pequena incisão entre os glúteos, né? Nessa área... Exatamente, nessa preguinha entre os glúteos, que fica uma cicatriz escondida, que varia de 5 a 7 centímetros essa incisão. Pequenininha. Pequenininha, que depois praticamente não aparece. E você vai introduzir a prótese, geralmente dentro do músculo, para que ela fique menos aparente e mais natural possível. E essa prótese é uma prótese mais resistente que a prótese de mama, então você consegue ter um efeito bastante atraente no bumbum. Até pra gente mostrar, eu vou agora vir aqui ao vivo, mostrando pra galera de casa. Essa aqui seria uma prótese de mama, doutor. Aqui eu tô segurando mais clarinha. E essa aqui de glúteo, é isso? Exatamente. Então, assim, nós podemos ver que existem basicamente 2 modelos para prótese de bumbum. Existe esse modelo mais oval e esse mais arredondado. Aqui eu trouxe a diferença de que a prótese oval, ela tem uma resistência maior, né? Ela é mais firme, então ela aguenta mais o esforço do bumbum. E essa outra, uma prótese de mama, ela é um pouquinho menos resistente nesse sentido. É mais molinha. É importante sempre o paciente, quando for conversar com o seu médico, o seu cirurgião plástico, que opta realmente por uma prótese de glúteo, né? Que ela é mais resistente que a prótese de mama. Tá, e aí a pessoa, digamos assim, fez a cirurgia, vai poder malhar normalmente depois, aquela pessoa que gosta de frequentar uma academia, fazer exercício para o glúteo ficar levantado? Legal, Susan, é isso mesmo. A pessoa tem um tempo de recuperação, né? Esse tempo geralmente pode variar de 15 dias, um mês, né? Depois disso vai havendo um inchaço por uns 2 meses. Em alguns casos esse inchaço pode levar até mais tempo, podendo chegar até uns 6 meses. Mas nesse período a pessoa já pode voltar até a sua vida normal, né? Claro que cada caso é um caso, então depois de uns 40, 60 dias a pessoa já está voltando às suas atividades normais. Aí tem aquele mito: doutor, eu posso sentar? Né? Verdade. Então essa pergunta é muito frequente. Então, assim,
Antigamente se existia um tabu de que não poderia sentar. Você fazendo a prótese tinha que ficar semanas sem sentar. E hoje a gente já descobriu que você pode sentar. A consequência é o seguinte, a prótese ela fica localizada nos 2/3 superiores do bumbum. Então você pode sentar pegando a porção mais inferior do bumbum, ou mesmo sentar sem um apoio total em cima do bumbum. Então, muitas vezes os pacientes usam um certo coxinho, uma almofada nas costas ou nas pernas, ou mesmo aquela boia que serve para suavizar o impacto. Isso durante quanto tempo? Isso depende de cada paciente. Às vezes pode ser que use os 15 primeiros dias ou que use os primeiros 30 dias, depende da situação. O que acontece? No começo, ele incha, decorrente de que a prótese, em alguns casos, é colocada entre o músculo. Claro que depende de cada cirurgião, cada técnica. Mas nessa técnica entre os músculos, há um inchaço um pouco maior. Então, até regredir esse inchaço, vai incomodar um pouquinho. Depois, a pessoa praticamente não sente nada. Ou seja, a pessoa que está com a prótese de glúteo, né, vai nos dizer assim, eu não sinto nada. Não esquece que tem a prótese. É a mesma situação que acontece com a mama, né? Claro que cada caso é um caso. Né? Não é nada de... O pessoal acha que glúteo é muito mais complicado que a mama. Não. O glúteo é tranquilo, é uma cirurgia tranquila, só que a paciente tem que estar ciente que os primeiros dias vai ter que ficar em repouso, vai ter que se cuidar. Recuperação, como qualquer outra cirurgia. Importantíssimo escolher uma prótese de um tamanho adequado, não podemos trazer exageros, né? Tá, e o que seria o tamanho adequado, doutor? Mais ou menos, hoje o que é mais colocado, digamos assim? Então, dentre as próteses existem alguns tamanhos. E para avaliar esse tamanho, precisa-se fazer uma consulta, avaliar o tamanho do glúteo, a forma do glúteo, o espaço que se pode colocar uma prótese. Entendi. Senão essa prótese... Porque às vezes o paciente chega assim, doutor, eu quero um bumbum grande, eu quero mostrar bumbum. Só que há uma limitação, né, Susan? Então, a prótese, se for colocada muito grande, ela vai primeiro se tornar aparente. Né? Então, vai ficar desproporcional. E vai parecer que realmente é uma prótese. Ah, tá. Vai ficar desproporcional, a prótese pode ficar dobrada, a prótese pode trazer um desconforto, daí sim, podemos ter um desconforto, uma dor, um desconforto no andar, principalmente no subir escada. Tem que ser uma coisa direita. Temos que ter um bom senso. E uma indicação que é legal a gente falar também é sobre aquelas pessoas, até a gente falou isso uma vez aqui no nosso programa, sobre a retração do bumbum, que parece, às vezes, as pessoas confundem-se com uma celulite, por exemplo. Exatamente, Suzy. Então, muitas vezes a gente precisa diagnosticar o que não é celulite. Uma depressão que parece ser uma celulite, mas não é, uma retração. Sim. E que no momento que você põe uma prótese ou que você faça uma lipoaspiração na região, que você use alguma cânula que solte essa depressão, você consegue uma melhora interessante nesses casos. Tá, doutora, a gente tem aí, falamos antes até sobre os tipos de próteses, aí é bem interessante nessa foto, exemplificando então os tipos aí que a gente citou antes. São 3 estilos e 3 bumbuns empinados depois de uma prótese no glúteo. Você tem realmente várias formas de prótese, como eu citei, desde a projeção, né, projeções mais altas, mais projetados, quanto próteses mais anatômicas, com menor projeção. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar a situação para realmente indicar. Agora, o que não pode ser colocado muitos exageros, né? Como você vê que às vezes se torna mais aparente a prótese. A gente tem, inclusive, gente, uma foto que a nossa produção pegou da internet, daquela Valesca Popozuda. Inclusive, ela participou do programa Fazenda. Ficou, olha só, horrível, gritante. E assim, ela fez com um cirurgião, que a gente sempre fala, ter aquele cuidado do cirurgião ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, senão realmente pode dar complicações, como foi o caso dela, né? Uma coisa meio esquisita, né, doutor? Vamos lá. Avaliando essa foto em si, realmente aparece uma coisa mais chamativa, que está desproporcional, né? Então, realmente, acredito que tenha sido colocada uma prótese muito grande que ultrapassou esses limites que a gente está conversando Ficou aqui. feio. Outra coisa que as pessoas que também está se comentando muito é sobre uma substância que é injetada no glúteo, que ele vai ficando mais empinado conforme as pessoas vão fazendo. São injeções com uma tal de uma substância aí que eu desconheço. Mas, enfim, é uma coisa que está se falando muito aí pelas pessoas, pelas mulheres. Isso é indicado? Isso é muito importante, Suzy. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica preconiza para fazer o aumento de glúteo, a prótese de silicone ou a lipoaspiração com lipoenxertia.
Existem outras substâncias, como, no caso, o Metacril, que é mais conhecido como o PMMA, nome comercial, mas a gente é mais conhecido. Então, sempre lembra, tomar cuidado com alguns produtos que é usado, porque pode existir alguma certa rejeição, algumas alterações que depois podem ser irreversíveis, né? Porque é um produto que acaba englobando o tecido em volta, causando uma fibrose e que muitas vezes as pacientes fazem sem ter realmente o conhecimento do produto. Claro que há suas indicações restritas, né? Mas é importante nós avaliarmos que o mais indicado para se fazer o aumento do glúteo é a prótese de silicone ou a lipoenxertia, dependendo do caso, né? Por quê? Porque a prótese, se for preciso, você pode remover a prótese, trocar, né? E nesse caso não tem que fazer? Em alguns casos, dependendo da situação, você tem produtos que é difícil de ser removido. Porque quando fibrosa fica aquela bola, né? E daí imagina isso no glúteo, uma coisa totalmente desproporcional, com buracos ali, vai ficar estranho, né? Por isso, realmente, ter cuidado, gente. Cirurgia é cirurgia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia, a gente sempre prega isso bastante aqui no nosso programa, né, doutor? A gente sempre frisa isso, tem sempre o cuidado, avaliar o que for fazer, sempre procure o seu cirurgião plástico, o seu médico, que faça uma boa avaliação, né? Realmente é isso. Mas, enfim, quem quiser ficar com um bumbum mais empinadinho, mais bonito e que nem a academia resolve, tá aí uma solução, né, doutor? É interessante, realmente a prótese de bumbum, ela está iniciando da mesma forma que começou a prótese de mama, né? E hoje a prótese de mama está bastante divulgada, é a cirurgia mais realizada hoje no Brasil. E a prótese de bumbum está seguindo o mesmo caminho. Tá certo, querido. Obrigada sempre pela participação e pelos esclarecimentos aqui no nosso programa.